Boa noite a todos. Hoje vamos apresentar o seminário interdisciplinar de desenvolvimento de aplicação web com back-end respondendo para front-end. O nosso tema é um sistema de ordem de serviço. Os integrantes do grupo é a Andresa, Andriele Bush, Andrew Machado da Silva, Carlos Antônio de Barros Júnior, Leandro da Silva, Rogério Ferreira Leite, Vilmar Rodrigues e Souza Lete. Nosso tutor é o Leonardo Vieira Guimarães. Olá, eu sou a Andressa e eu vou falar sobre o resumo do nosso trabalho. Empresas de serviços buscam constantemente eficiência e otimização de recursos. A implementação de sistemas de gerenciamento automatiza tarefas, extrai informações estratégicas e melhora processos internos. A ordem de serviço é crucial, funcionando como guia para a contratação e execução do trabalho, formalizando as tarefas e padronizando os atendimentos. A ordem de serviço otimiza a gestão financeira, o controle de estoque, qualidade e organização das operações. Através do sistema de ordem de serviço, é possível gerenciar todas as atividades, desde a solicitação até a conclusão, proporcionando uma visão clara dos processos e responsabilidades. Isso melhora a tomada de decisão, reduz custos e aumenta a vida útil dos equipamentos. A combinação de PHP e CSS permite criar sistemas de ordem de serviço robustos e visualmente agradáveis, onde o PHP gerencia operações no banco de dados e o CSS cuida do design. O desenvolvimento de uma aplicação web com PHP e banco de dados MySQL utilizando frameworks como Bootstrap demonstrou ser eficaz. Essa aplicação mostrou-se funcional com processamento eficiente e integração adequada, validando seu uso para gestão de ordens de serviço. A gestão de ordem de serviço organiza o fluxo de trabalho, melhora a comunicação, documenta etapas e evita erros, permitindo acompanhamento em tempo real e distribuição eficiente de tarefas. Agora eu vou falar sobre a introdução do nosso trabalho. Em constante busca por eficiência operacional e otimização de recursos, as empresas prestadoras de serviços enfrentam o desafio de manter níveis altos de produtividade. Uma alternativa para enfrentar o problema é a implementação de sistemas de gerenciamento que permitem a automação de tarefas, extração de informações estratégicas e a melhoria dos processos internos. Essa é uma citação do Buzinaro e do Oliveira, em 2023. A ordem de serviço marca o início de toda a prestação de serviço e funciona como guia para o processo de contratação e execução do trabalho, ajudando a manter os colaboradores alinhados. É um documento que formaliza o trabalho a ser prestado para o cliente e serve como um ponto de partida para a padronização dos atendimentos. Além de otimizar a gestão financeira, o controle de estoque, o controle de qualidade, também traz melhorias na organização das operações cotidianas. Na prática, o cliente solicita um orçamento apresentando uma demanda. Após a área comercial concluir a negociação sobre o serviço prestado, o responsável emite uma ordem de serviço para organizar internamente o trabalho a ser realizado. Dessa forma, a ordem de serviço é usada como guia para orientar cada etapa do trabalho e marcar o início da prestação de serviço. O sistema de ordem de serviço objetiva auxiliar a gerência nos serviços realizados dentro da empresa, problema que pode atingir o setor administrativo e também outros setores da empresa. O software auxilia no gerenciamento das execuções no serviço, gerando relatórios e fazendo o controle de materiais e funcionários. Essa é uma citação de Reis, em 2010. Olá, meu nome é Leandro e vou dar continuidade à apresentação do nosso paper, falando um pouco sobre a fundamentação teórica. Bem, como nós sabemos, os sistemas de ordem de serviço são fundamentais para uma empresa e, através deles, é possível acompanhar de forma detalhada as solicitações dessa empresa, desde o momento que é feito esse requerimento até o encerramento desse chamado, dessa ordem de serviço. Então, para que isso seja possível, esse sistema tem que ser simples, facilite essa análise do usuário e de quem for acessar esse serviço, assim evitando retrabalho e custos adicionais, exemplo, para uma empresa. Então, dessa forma, o nosso grupo ele resolveu desenvolver um sistema de ordem de serviço utilizando CSS como linguagem front-end, conversando com PHP, que é uma das linguagens mais conhecidas de back-end. Então, essa combinação dessas linguagens possibilitaram que nós fizéssemos um sistema leve e ao mesmo tempo intuitivo, robusto ao mesmo tempo, graças ao CSS. E aliado com o PHP como linguagem server-side, fazer com que esses dados sejam executados no servidor e esses resultados sejam enviados para o navegador do usuário.
Olá, eu sou André Machado da Silva. Minha parte no paper é sobre metodologia. O tipo de pesquisa realizada é descritiva, pois foram realizados levantamentos bibliográficos sobre as linguagens de programação utilizadas e desenvolvida uma aplicação para a realização do experimento. A aplicação desenvolvida utiliza um banco de dados relacional para a realização de persistência de dados, uma linguagem de programação PHP e um banco de bibliotecas framework. O Bootstrap fazendo a integração de recursos disponibilizados para este fim. Este trabalho foi realizado embasado em pesquisas bibliográficas em livros e artigos científicos. Além disso, com a implementação de uma aplicação web que utiliza um banco de dados, uma linguagem de programação e seus respectivos recursos, com frameworks e bibliotecas fazendo a integração desta e posta em execução. As funcionalidades sob a forma de uma pequena e simples aplicação web de cadastramento de hábitos, nos quais foram averiguados tempo de processamento, coleta de dados para a sua devida integração com o banco utilizado, e chegou-se à conclusão de que na aplicação desenvolvida houve o funcionamento de forma correta e que todas as integrações presentemente aplicadas nos sistemas responderam os resultados esperados. Boa noite, colegas. Meu nome é Rogério e eu vou apresentar a parte do paper de resultados e discussões. Então, se tratando da ordem de serviço, é um documento que detalha as atividades a serem realizadas, recursos necessários e prazo envolvido. Cada serviço tem a sua S. Por isso, é importante saber fazer uma gestão das tarefas que seja eficiente e atenda às necessidades dos seus clientes e da sua empresa no geral. Por isso, a gestão da ordem de serviço é uma prática ampla e essencial para a prestação de serviços. É uma maneira de organizar o fluxo de trabalho e criar processos que devem ser seguidos desde o planejamento e a criação de um OS até o acompanhamento da sua execução e do seu resultado por meio de pesquisa de satisfação e do cliente, por exemplo. Implementar a gestão de ordem de serviço traz uma série de benefícios. Primeiramente, ela proporciona uma visão clara e organizada de todas as demandas, permitindo uma distribuição mais eficiente dos recursos da empresa. Além disso, promove a transparência nas operações, melhorando a comunicação interna e externa. Ao documentar cada etapa do processo, a empresa ganha eficiência, reduzindo possíveis erros ou retrabalhos, garantindo o cumprimento de cada passo por meio dos registros dentro da OS. A gestão de OS eficiente permite acompanhar dados. Com a visão geral das ordens de serviço, você sabe quais estão em aberto, pendentes ou finalizadas. Com o sistema, a gestão planeja e distribui as tarefas melhor, sem deixar nenhum colaborador sobrecarregado ou ocioso. É possível acompanhar tarefas em tempo real, sem interrompê-las com acompanhamentos que prejudicam a produtividade. Bom, pessoal, passando rapidinho pelo sistema, essa aqui é a nossa tela de login, tá? Onde todos os usuários do sistema vai estar cadastrado. Quem não for cadastrado não terá acesso ao sistema. Esse é o formulário de inclusão de clientes, tá? Onde vamos ser o nome, o e-mail, o telefone, o sexo, a data de nascimento, cidade, estado e endereço. Aqui temos também o formulário de usuários, que vai ser o nome completo do usuário, o e-mail dele, o usuário que ele vai fazer o login, tá? A data de criação do usuário e a senha do respectivo usuário. Esse formulário está aparecendo consultar cliente, é a primeira tela da ordem de serviço, onde a pessoa vai entrar com o ID do cliente, vai buscar os dados do cliente, jogar na tela para dar sequência na inclusão da ordem de serviço. Essa próxima tela é consulta, alteração e exclusão de usuário. Fica na parte de consultas, tá? Ele vai listar todos os usuários, podendo editar o usuário ou mesmo até apagar algum usuário que não esteja mais no nosso banco de dados. E esse é um modelinho de um relatório de clientes cadastrados. Também vai ter o de ordem de serviço, vai estar tudo na área de relatório. Foi constatado que o sistema usado para a criação da devida aplicação web desenvolvida em questão ocorreu dentro dos padrões recomendados e que todas as integrações feitas com os recursos trazidos pela linguagem PHP e seus respectivos frameworks, com o uso de banco de dados. Os bancos de dados são muito importantes para realizar o armazenamento, a manutenção e manipulação de dados de forma eficiente, permitindo acessar com segurança os dados para a consulta e pesquisa de resultados, os quais são muito importantes para a maioria dos sistemas que precisam dessa funcionalidade. Nesse sentido, a aplicação
desenvolvida na qual foi utilizado o banco com registro e persistência de dados, no qual se obteve êxito por executar as funções requeridas pelo sistema na aplicação web de ordem de serviço, criada para o devido fim, e que nos tempos de realização das operações de inserção, alteração, exclusão e consulta de dados foram executados e correspondem aos seus objetivos esperados, tornando a aplicação válida e funcional.